Olá, pessoal! Olá, comunidade! Como vocês estão? Semana passada não pude gravar a aula porque eu estava com um resfriado e foi exatamente de quarta para quinta, então quinta-feira estava assim bem comprometida, sexta-feira mais ainda. Depois fui me recuperando, então por esse motivo eu não gravei vídeo semana passada. Mas estou aqui recuperada e gravando para vocês, ainda um pouquinho rouca, mas nada que interfira na gravação do vídeo, tá? Bom, hoje eu resolvi falar então sobre relacionamentos. Lá no comecinho da comunidade havia um questionário onde eu pedi para as pessoas colocarem qual seria o tema, né, que gostaria de ver trabalhado em um desafio. E na época houve mais votação para prosperidade, tanto que eu criei um desafio de prosperidade. E acabei deixando esse tema sobre relacionamento um pouco de lado, embora, claro, as aulas da comunidade tratem disso, né? Porque nós falamos muito sobre relacionamento nas aulas. Mas hoje eu quis trazer uma aula bastante específica e eu fiquei refletindo, né? Será que o pessoal aqui da comunidade já conhece esse tema? E às vezes a gente pensa assim, não vou falar sobre isso porque já devem saber, já devem conhecer. Eu vejo no grupo ali dos alunos, né, o pessoal com uma consciência bastante expandida. Mas às vezes existem ali detalhes simples que nós não conhecemos, assim como eu às vezes tenho acesso a alguns conhecimentos simples que eu não conhecia, tá? Então eu espero que seja colaboração ou que se vocês já conhecem os temas que eu vou trazer aqui, que eu possa ser colaboração com a minha experiência, com o meu saber, digamos assim, né? Ampliando ainda mais o conhecimento de vocês, certo? Um ponto bem importante quando se fala em relacionamentos, e aqui na minha fala, é assim: o relacionamento para acontecer, especialmente o relacionamento afetivo, geralmente ele precisa de duas polaridades para acontecer, tá? Então, quem já chegou aqui, acompanhou as aulas, a sequência, como é o sugerido, sabe que todos nós temos energia positiva e negativa, ou seja, energia Yang, energia Yin, todos nós temos no nosso sistema. Essas energias precisam estar em equilíbrio, mas nós temos uma predominância geralmente de uma dessas duas energias. Quando nós conseguimos assim o perfeito alinhamento e equilíbrio entre essas duas energias, é o melhor dos mundos, né? Que é quando nós estamos assim bem equilibrados. Mas geralmente existe sim uma tendência a ter um pouco mais de energia Yang ou Yin, tá? E isso independe do gênero. Além do que, essa prioridade de energia também muda ao longo da vida. Existem períodos em que nós estamos mais Yin e existem períodos em que nós estamos mais Yang, tá? Então isso também vai mudar de acordo com as prioridades da vida. Por exemplo, quando nasce um filho, geralmente, claro que não é uma regra, mas geralmente a mulher se torna mais Yin, porque ela precisa empregar essa energia do acolhimento, da amorosidade, do cuidado, do servir o seu filho no momento do nascimento ali, porque ele depende né, totalmente dos cuidados da mãe prioritariamente. Pode ser que outra pessoa faça esse papel, e se essa outra pessoa fizer esse papel, ela assumirá então também essa energia, tá? Mas esse é um exemplo de um momento em que a pessoa precisa estar usando mais essa energia, ok? No trabalho, dependendo do trabalho, uma pessoa que trabalha, por exemplo, no ramo do microempreendedorismo, por exemplo, né, que precisa empreender, geralmente utiliza mais a energia Yang. Um outro ponto importante, às vezes nós podemos empregar energias diferentes em setores diferentes da vida. Então, no trabalho, como eu falei, se for um trabalho mais competitivo ou que demande decisões, nesse momento você utilizará a energia Yang. Agora, dentro de casa, né, no convívio familiar, se você tem esse papel mais Yin, aí é o momento em que você volta para esse papel, entendem? Então, existe isso também. Dependendo do setor da sua vida, esse papel, essa energia pode mudar, tá? Então, esse é um aspecto.
Às vezes, começa a haver conflito entre um casal, porque quando houve a aproximação, cada um estava numa polaridade. Geralmente é assim, né? Se houve uma aproximação, um estava mais yin, outro estava mais yang. E, como eu falei, depende do gênero. Pode ser que o homem seja mais yin, isso tem sido muito frequente hoje em dia, tá? Homens na energia feminina, isso também não tem nada a ver com homossexualidade, quer dizer, estou falando de o homem mesmo, né? Na energia mais feminina e a mulher na energia mais masculina. Então, está havendo aí uma inversão da polaridade, tá? É um outro detalhe. Mas, considerando que houve essa aproximação, e isso inclusive entre pessoas do mesmo gênero, né? Então, se tem duas mulheres, dois homens, um lado geralmente vai estar mais na energia yang e o outro vai estar mais na energia yin, ok? E o que acontece, né, que pode vir a trazer conflitos, é quando essas duas energias começam os dois lados começam a vibrar na mesma energia. Então, por exemplo, eu tenho um lado que era mais yang e outro lado que era mais yin, e esse lado que era mais yin começa a agir de forma mais yang, e aí começa a dar conflito. Ou um lado era mais yin e o outro lado começou a ser mais yin também, começa a ficar aquele casal morno, apático, né? Que acaba sendo introspectivo demais, não no sentido de sair, mas no sentido de não haver interação. Então, isso é um ponto a se observar no relacionamento, né? Como está a energia desse casal? E um outro ponto interessante sobre essa questão da energia é assim, quando um lado muda a polaridade da sua energia, ajusta essa energia, o outro lado tende a corresponder. Então, se eu percebo que eu estou agindo de uma maneira, né, muito yang, e isso está me cansando, possivelmente porque o outro está muito yin, eu posso então começar a alimentar a minha energia yin, e isso tende a promover um movimento energético inconsciente na outra pessoa, tá? Porque para que haja essa convivência é preciso que haja essa complementaridade de energia. Isso tanto pode acontecer quanto também pode acontecer de ambos se afastarem, né? Então não há uma regra, nenhuma promessa de nada, tá? Mas são pistas para se observar dentro de um relacionamento, essa questão da energia, né? Outro ponto interessante quando nós falamos em relacionamento é assim, o homem ou a pessoa que tem esse predomínio de energia yang, tá? Então, independente se é realmente homem gênero, ou seja, dentro de um casal, aquela pessoa que detém essas características mais yang, portanto, uma energia mais masculina, tendem a gostarem de admiração. São pessoas que precisam se sentir admiradas pelo seu parceiro, pela sua parceira, enfim, pelo seu par, tá? Então, eles sentem que precisam dessa admiração. Agora, aquela outra parte que detém, então, esse lado mais yin, mais feminino, né? Essa energia mais amorosa, mais acolhedora, precisa mais de proteção. Então, vejam que interessante, né? Até por conta da Constituição, quem tem predomínio da energia yang costuma suportar a vida com mais força. Quem tem predomínio da energia yin tem uma certa sensibilidade, eu nem diria fragilidade, né? Fragilidade dá a impressão de fraqueza. Sensibilidade para conservar a sua capacidade de amar, de acolher, de cuidar, de servir. A mulher tem então essa sensibilidade mais aflorada, né? Ou mulher enquanto parte feminina, lembrem-se, independe do gênero, tá? Essa pessoa que detém essa energia feminina precisa se sentir protegida, segura, para poder permitir que esse amor, esse cuidado aflore, entende?
E ao mesmo tempo, para que essa energia masculina consiga exercer essa proteção, essa tomada de decisão, essa parte precisa se sentir admirada, tá? Então é outro ponto a se observar ali no seu papel pessoal dentro de um relacionamento amoroso, né? Como que você se vê? Qual que é o predomínio da sua energia? Qual é o atributo que está faltando para você se sentir pleno nesse relacionamento? É admiração ou é proteção e segurança, né? Eu percebi isso muito no meu último relacionamento, casamento, né? Não último relacionamento, mas no meu último casamento, já fazem anos já que eu me separei, onde houve essa inversão da polaridade. No momento em que eu o conheci, eu estava trabalhando muito a minha energia yin, né? E ele tinha a predominância, então, da energia yang, e nós começamos a nos relacionar dessa forma, né? De forma que essa energia yang veio à tona e tomava decisões, e eu me sentia muito segura, muito protegida, muito admirada. Admirada não, né? Eu admirava ele por conta dele me trazer isso, né? E sempre assim de uma forma muito amorosa dos dois lados, porque nenhum dos dois atributos exclui o amor, obviamente, tá? Mas ao longo do relacionamento, as coisas começaram a dar um pouco erradas para ele no campo do trabalho, e ele começou a deixar de ter esse papel, né, protetor, de segurança, isso inclui segurança material, e eu comecei a assumir esse papel. Nós dois trabalhávamos, tá? Mas eu me sentia segura antes. E eu passei a me sentir insegura, comecei a absorver muitos atributos profissionais. Então, quando a energia feminina precisa assumir esses atributos, começa a se embrutecer, porque precisa disso para poder dar conta de todas as demandas, né? Especialmente que geralmente também ainda tem questões de filhos, na época tinha, né? Filhos em casa e tal. E aí houve essa inversão da polaridade e nós acabamos nos distanciando, tá? Então é preciso prestar atenção. Eu não tinha esse conhecimento nessa época, mas sempre lembrando que você mudar a sua polaridade não é garantia de que a outra pessoa vai corresponder, certo? Então, hoje em dia, por exemplo, sim, eu preciso usar a minha energia yang porque eu tenho, né, o meu trabalho e tomo decisões e estratégias, e isso faz parte, mas eu tenho buscado alimentar essa minha energia yin, né, que se alimenta também com autocuidado, com conexão com Deus, entendendo que nesse momento, se entrar alguém na minha vida, né, que essa pessoa venha e tenha espaço para exercer o papel dela, sabe? Acho que é isso. Às vezes nós tomamos o espaço do outro querendo resolver, né? Hoje em dia nós temos muito isso. Nós queremos resolver e nós acabamos tomando o espaço do outro na relação, e aí deixamos de admirar, né? E com isso também a outra parte não se sente bem, né? Não se sente que não está cumprindo realmente o seu papel, ok? Então prestem atenção não só no outro, mas como você está exercendo os seus papéis e como você está respeitando e permitindo que o outro exerça seu papel. É um exercício mesmo. Eu sempre fui muito cobrada a exercer esse yang, e isso me desgastou demasiadamente, física, emocional e energeticamente. E aí eu estou aprendendo, estou no caminho do aprendizado de permitir que as coisas aconteçam, fluam no seu tempo, e permitir que o outro seja o lado que deseja ser, e que eu possa ser essa figura acolhedora, amorosa, cuidadora, né? Atenta às sutilezas de um relacionamento, que torna a vida da outra pessoa mais bonita, que são atributos da energia yin, né? Que traga leveza, que traga paz para o outro lado, né? E se eu me atravesso e começo a tomar as atitudes em relação a isso, eu não permito que esse outro lado floresça, né?
na outra pessoa, né? Que esse lado seja um lado mais de decisão, né? De segurança, certo? Então, aqui já temos bastante informações aí para refletir. E para concluir aqui já numa segunda parte do nosso vídeo, nós temos também as 5 linguagens do amor. Esse tema é muito conhecido, por isso eu refleti se eu deveria trazer, se de repente o pessoal já não conhecia, né? Mas como eu falei, de repente ainda não conhece, vamos falar sobre eles. As 5 linguagens do amor são do autor Gary Chapman. Ele é muito conhecido sobre escrever livros nessa linha, né? Tem as 5 linguagens de Deus, né? Por exemplo, tem vários livros nessa linha. E quando eu entendi essa questão das 5 linguagens do amor, que inclusive estão no curso de coach relações afetivas, fez muito sentido para mim. Por quê? Ele coloca no livro 5 linguagens de amor. Claro que não quer dizer que não existam outras, né? Talvez existam outras, mas ele conseguiu computar essas 5. Todos nós temos as 5 linguagens, tá? Todos nós trazemos conosco e as 5 linguagens são importantes no relacionamento. Mas cada pessoa tende a ter 2 linguagens como prioritárias, ou seja, aquelas que fazem mais diferença na própria vida, uma ou 2, tá? Então, quando você entende qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor do outro lado, você consegue não só se comunicar melhor com essa pessoa, como também fazer o que ele chama de encher o tanque emocional dessa pessoa. E uma pessoa com o tanque emocional cheio consegue se doar mais, consegue trocar com mais qualidade em relação a outra pessoa, tá? E aqui as 5 linguagens não se referem somente a um relacionamento afetivo, mas ao relacionamento com qualquer pessoa. Inclusive essa questão, como eu falei, das energias também se estende aos outros relacionamentos, né? Porque estamos dançando entre essas energias yin e yang o tempo todo, tá? Mas vamos lá então, para que vocês entendam qual é cada tipo de linguagem. Observem no outro e em si mesmo quais seriam as linguagens que de repente fazem mais sentido na sua vida, né? E passar a buscar usar essa linguagem com a outra pessoa. E também, outro ponto importante, deixar claro para a outra pessoa qual é a sua principal linguagem do amor. Porque o que acontece? É como se fossem pessoas falando línguas diferentes, né? Se a minha linguagem do amor, metaforicamente, é português, e a linguagem do amor da outra pessoa com a qual eu convivo vamos pegar russo, vamos dizer assim, né? Uma língua bem diferente, fica havendo conflito. Por quê? Porque aquele que fala em russo vai tentar me dar russo. E eu vou tentar devolver para ele português, e aí não se entendem, tá? Então, assim, você tem que prestar atenção na linguagem do outro, tentar dar mais disso para ele e comunicar para o outro qual é a sua linguagem do amor, para que ele entenda como encher o seu próprio tanque, né? Claro que a primeira pessoa a encher o próprio tanque precisa ser nós mesmos, porque uma vez eu vi um vídeo da Paula Gasparini que eu gostei tanto, fez tanto sentido para mim, que ela usou a seguinte metáfora. Às vezes, o que nós fazemos, né? Nós temos um prato de comida e nós ficamos tentando empurrar, vamos supor que esse prato de comida estivesse cheio de amor, tá? E aí nós ficamos tentando empurrar esse prato cheio de amor para o outro comer. E eu não como, eu fico só querendo dar o amor para o outro comer. O que acontece? Eu acabo ficando esgotado de amor, que o meu amor se acaba, porque eu não me alimentei do meu próprio amor, e eu ainda fico tentando entrochar o amor no outro, que nem sempre é o que ele quer, né? Às vezes ele não quer aquele amor, principalmente se ele vier meio que forçado. Então você primeiro tem que se alimentar com esse prato de amor, para depois poder alimentar o outro. Então também isso é importante.
Não quer dizer que o outro vai ter que suprir todas as necessidades da sua linguagem de amor. Você precisa ser a primeira pessoa a suprir isso, certo? Bom, então vamos lá. A primeira linguagem são as palavras de afirmação. Existem pessoas que precisam que você verbalize, né, o quanto aquela pessoa é especial, que você elogie, que você ressalte as qualidades dessa pessoa. Então, as palavras de afirmação é aquela pessoa auditiva, ela precisa ouvir um eu te amo, né? Um você faz falta na minha vida, puxa como eu senti saudade de você, como eu admiro o seu trabalho, como eu admiro a forma como você é pai, como você é mãe, né? Então, essa pessoa, ela precisa ouvir. Às vezes, né, tem pessoas que pensam assim, nossa, mas todo dia tem que dizer eu te amo para essa pessoa. Se a linguagem do amor dessa pessoa for palavras de afirmação, ela precisa sim ouvir eu te amo todo dia. Mas não só eu te amo, né? Ela precisa que o outro lado verbalize aquilo que ela tem de bom para oferecer, aquilo que é um diferencial para o outro, aquilo que o outro admira nela, tá? Então essa é a primeira linguagem do amor. A segunda linguagem do amor, deixa eu ver aqui que eu fechei, é o tempo de qualidade. Então tem pessoas que para elas é importante que quando você esteja com uma pessoa, você esteja só com a pessoa, tá? Então, assim, naquele momento em que você estiver com a pessoa, então você precisa dedicar um tempo para estar com essa pessoa totalmente presente. O que isso quer dizer? É um momento que não é para ficar mexendo no celular, que não é para ficar fazendo outra atividade naquele momento em que você dedica para aquela pessoa. Não é para ficar assistindo TV, a não ser que seja algo que é para fazer junto, né? Tipo, olha, agora nós dois vamos sentar e vamos assistir esse filme juntos, né? Então, o tempo de qualidade é aquela pessoa que ela precisa perceber que o outro está plenamente conectado a ela naquele momento. E precisa que haja esse tempo de qualidade todos os dias, nem que seja assim 15 minutos. Então, para essa pessoa, de repente, é mais importante que você fique 15 minutos plenamente conectado a essa pessoa do que ficar 3 horas com essa pessoa mais disperso, fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Sabe aquela pessoa que nem olha nos olhos, que faz e está mexendo no celular, enfim, né, está fazendo anotações, está lendo um livro. Então, para quem tem como principal linguagem do amor o tempo de qualidade, esse parar e prestar plena atenção no outro, pelo menos por um período do dia, é importantíssimo, certo? Terceira linguagem do amor são os presentes. Olha que interessante, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas tal pessoa é interesseira, porque ela sempre quer ganhar presente. Não. Às vezes o presente é uma linguagem de amor importante para aquela pessoa. Eu vejo que a minha mãe tem como uma das principais linguagens do amor os presentes, e por muitos anos eu não sabia disso, não tinha esse conhecimento. E aí eu pensava assim, nossa, como minha mãe é interesseira, materialista, né? E ela queria presentes bons. Hoje em dia ela não pensa mais assim. Mas por muitos anos, assim, isso era um conflito, porque ela queria um presente. E, por sua vez, ela também tende a ter essa linguagem do amor. Então, às vezes, a gente fala assim, não precisa presente, né? Não, olha, não precisa trazer presente. Mas para ela é importante levar o bendito do presente, porque ela acha que se ela não der o presente, a outra pessoa não vai ficar feliz. Porque a linguagem de amor dela é o presente, entendem? Então, para essa pessoa, é importante ela ganhar um presente, né? Nem que seja um mimo, sabe? De repente, chegar com uma flor, chegar com um chocolatinho, chegar com um vale alguma coisa de vez em quando, um livro, enfim. É importante. Não pensem que é futilidade, que é materialismo. Simplesmente é porque talvez seja a linguagem do amor dessa pessoa. Agora, claro,
Isso não pode ser uma desculpa, assim, tipo, olha, minha linguagem do amor é presente, então você tem que me dar, sei lá, uma joia caríssima todo mês. Não é assim, né? Não é para se prevalecer da linguagem do amor. Presente aqui pode ser ali qualquer representação material, né? De que a pessoa lembrou-se dela, ok? Então não é para se prevalecer disso, tá? Quarta linguagem do amor são os atos de serviço. É aquela pessoa que ela gosta de servir, né? E ser servida. Mas assim, o atos de serviço é aquela pessoa assim, que para ela é importante alguém dizer assim, deixa que eu te ajudo, sabe assim? Deixa que eu enxugo a louça para você. Ah, pode deixar que hoje eu vou fazer o almoço. Esse é um ato de serviço, é a pessoa que ela fica feliz quando alguém se dispõe a ajudar, se dispõe a fazer parte da rotina dessa pessoa, auxiliando de alguma forma, tá? Então, essa valoriza os atos de serviço. Não há tanta necessidade de falar, eu te amo todo dia, não faz questão de um presente, mas se a pessoa se dispõe a ajudá-la, ela fica super feliz, tá? Então, atos de serviço. E a quinta linguagem, que é a linguagem do toque físico, né? Como eu falei, todas essas linguagens são importantes, né? Porque todos nós gostamos de um abraço, enfim, salvo em alguma situação em que a pessoa tem algum tipo, né, de desequilíbrio emocional. Agora, para essa pessoa, o toque físico precisa existir, precisa estar presente o tempo todo. Sabe aquelas pessoas que às vezes chamam até de chicletes, de grude? Porque a pessoa fica o tempo todo dando beijinho, e dando abracinho, e enfim, e juntinho, do ladinho, coladinho, e com aquele, né? Tipo uma Felícia, mas que tem que estar toda hora ali juntinho, porque para essa pessoa toque físico é importante, é a linguagem do amor. Então, é preciso que a pessoa receba também isso, né? Que a pessoa receba uma retribuição, ainda que não seja a sua linguagem principal. Então, não entender como isso sendo uma pessoa melosa, é que é a linguagem do amor dela, né? Agora, claro, entendendo essas linguagens de amor, é importante também entender assim, né? Que tudo é uma questão de equilíbrio na vida. Como eu falei da questão do presente, né? Então, não quero dizer que sabendo a sua linguagem de amor, então a partir de agora eu vou me prevalecer disso, não? E vou dizer assim, ah, não, mas é porque essa aqui é a minha linguagem do amor. Não é assim. Né? Assim como as coisas sempre são negociáveis quando se fala no relacionamento, né? Se de repente uma pessoa tem um toque físico e a outra pessoa precisa de palavras, né, de admiração, palavras de afirmação, vejam que são linguagens diferentes. Então eu preciso conversar e dizer, olha, você está me sufocando, porque você está me abraçando demais. Eu gosto quando você me abraça, me beija, fica do meu lado, mas, né, eu também preciso respirar, também preciso ter o meu espaço. Assim como se a pessoa abraça, toca, aí ela vai dizer assim, ah, mas eu não falo nada porque eu já fico te beijando o tempo todo. Conversa, negocia. Olha, eu sei que para você não é tão importante, mas para mim é importante ouvir, né? Vejam como essas linguagens, elas têm muita ligação também com os nossos sentidos, né? Com a questão dos sentidos, certo? Então, isso também tem bastante a ver. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei aqui das palavras, das linguagens do amor de uma forma muito superficial, só porque eu queria trazer ali algumas perspectivas sobre relacionamentos. Existe literatura específica sobre isso, que será a indicação de livro dessa semana da comunidade. E também dentro da comunidade eu vou deixar um teste para que a pessoa identifique ali qual seria a sua principal linguagem do amor, vai estar dentro da comunidade, certo? Mas eu espero, então, ter sido colaboração com essa aula para que vocês comecem a analisar um pouco mais a fundo essas perspectivas, né? A perspectiva da energia, qual que é a predominância ali da sua energia, se é energia yin, se é energia yang, se
o que está faltando, se é admiração, se é proteção, se é segurança dentro do relacionamento, qual é a linguagem do amor. Vejam que é uma aula que tem diversas perspectivas que podem ser olhadas dentro de uma questão de relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter sido colaboração. Um grande beijo e até mais.